Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, 15 de abril. E eu estava caminhando com a minha filha agora no final da tarde e falando para ela sobre a dificuldade que é ser sentinela. A palavra de Deus, ela diz que nós somos sentinelas, nós somos chamados para isso. O Senhor chama o seu povo para ser sentinela. E o que era o sentinela? Naquela época as cidades todas eram muradas e o sentinela ficava lá em cima, né? A sentinela ficava lá em cima para avisar a cidade do perigo. Caso de longe ela visse algum tipo de perigo, alguma movimentação estranha, suspeita, e ela ia avisar o rei. Ela não poderia omitir nenhum dado, nenhuma informação. Ela tinha que ser fiel àquilo que ela estava vendo. Ela se colocava numa posição em que ela podia enxergar o que as pessoas da cidade não estavam enxergando. As pessoas estavam à vontade, vivendo suas vidas do seu jeito, achando que tudo estava bom, normal, que elas não corriam nenhum risco. Mas a sentinela ela foi colocada num lugar estratégico para ter uma visão mais ampla daquilo que realmente estava para acontecer, caso viesse a acontecer. E não é fácil, porque quando a sentinela vem falar alguma coisa é porque é perigo à vista. E as pessoas que não querem ouvir, elas querem continuar suas vidas normais, como se nada fosse acontecer, elas acham que a sentinela está exagerando, que a sentinela está equivocada, elas podem até ter raiva. Porém, a sentinela não pode ficar calada e nem dizer aquilo que ela não viu. Ela tem que ser fiel àquilo que ela está vendo, para que ela possa proteger a cidade. Então, eu vou ler aqui Ezequiel 33, a partir do versos 1 até o 8, diz assim: Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, fale com seus compatriotas e diga-lhes: Quando eu trouxer a espada contra uma terra e o povo dessa terra escolheu um homem para ser sentinela, e ele via a espada vindo contra a terra e tocar a trombeta para advertir o povo, então, se alguém ouvir a trombeta, mas não der atenção à advertência, e a espada vier e tirar a sua vida, este será responsável por sua própria morte. Uma vez que ele ouviu o som da trombeta, mas não deu atenção à advertência, será responsável por sua morte. Se ele desse atenção à advertência, se livraria. Mas se a sentinela vir chegar a espada e não tocar a trombeta para advertir o povo, e a espada vier e tirar a vida de um deles, aquele homem morrerá por causa de sua iniquidade. Mas considerarei a sentinela responsável pela morte daquele homem. Filho do homem, eu fiz de você uma sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome. Quando eu disser ao ímpio que é certo que ele morrerá, e você não falar para dissuadi-lo de seus caminhos, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas eu considerarei você responsável pela morte dele. Entretanto, se você de fato advertir o ímpio para que ele se desvie dos seus caminhos e ele não se desviar, ele morrerá por sua iniquidade e você estará livre da sua responsabilidade. Amém? Então essa palavra aqui é mais clara do que isso, impossível. Nós somos chamados para alertar as pessoas de quê? O que nós podemos ver que elas não estão vendo? A palavra. Tudo está escrito. Como tudo começou, o andamento da nossa história e o fim da nossa história está aqui. Tudo está escrito aqui. E nós que conhecemos essa palavra, que conhecemos Deus, nós temos essa visão de sentinela, de ver aquilo que as pessoas não estão vendo. E a nossa responsabilidade é falar. Isso é cansativo, isso é desgastante, a gente é mal compreendido, a gente é rejeitado, mas a gente tem que ter consciência de que a gente está tentando pelo menos salvar a vida dessas pessoas. E nós estamos vivendo um tempo muito difícil, um tempo em que as pessoas não querem ouvir a verdade, elas preferem a mentira que deixa elas confortáveis na sua vida diária, nas suas coisas, nos seus planos, nos seus projetos. A Bíblia diz que quando o Filho do Homem vier, vai ser igual no dilúvio, que as pessoas vão estar casando e se dando em casamento, elas vão estar cheias de planos, elas não vão estar nem aí para o dia do dilúvio, mas o dilúvio veio. E Jesus também está vindo. Nós estamos vendo a história das nações, né? A maneira como a pandemia veio, a maneira como tudo isso está sendo muito administrado
né? Não necessariamente o vírus, mas aquilo que está por trás do vírus sendo administrado política e economicamente. E há um problema global, todos os países estão enfrentando esse problema e estamos prestes a ver, né? Já existem pessoas com a ideia de que deve ter um salvador mundial, deve ter alguém que possa controlar o mundo. Então, para nós que nascemos e nos criamos no Evangelho, nós sabemos o que isso significa. Está na palavra de Deus, né? Num período em que o mundo vai querer paz, no período em que as pessoas elas querem que todos os problemas sejam resolvidos, vai vir alguém a nível mundial que vai prometer isso. E muitas pessoas vão acreditar, né, que esse problema mundial vai ser resolvido. E esse alguém nada mais, nada menos do que é o anticristo. Então nós estamos vendo que a manifestação do anticristo ela está muito mais próxima do que nunca antes. E nós estamos agora, como conhecedores da verdade, sendo convocados para sermos sentinelas, para alertarmos as pessoas da real situação, que não é uma situação meramente política, de partidos, é uma situação de bem e mal, de Cristo e anticristo, de liberdade ou de escravidão. Nós temos aí um cenário, né, em que há uma imposição praticamente do comunismo chinês sobre toda a humanidade. E é aquele governo que mais mata cristãos no mundo. Sempre foi assim. Quando eu era criança, a gente já orava pela China. E agora a China invadiu o mundo, né? Com seus produtos, né? De forma econômica e agora de forma também com as suas ideologias, que são contrárias àquilo que nós conhecemos como sendo correto, né? Que é a palavra de Deus, que são os princípios de Deus. E agora chegou a nossa hora, amados. Uma hora muito crucial para o povo de Deus, porque nós não podemos ficar calados. Calados é a única coisa que nós não podemos ficar nesse momento, que a história da humanidade exige que possamos alertar as pessoas. Não importa se elas vão nos ouvir, mas nós precisamos falar. Aqui está escrito que a pessoa pode ser avisada, ela pode escutar e ela pode ter chance de se salvar. Aí fica tudo bem, você fez sua parte e ela fez a dela. Mas se você não fizer a sua parte, aquela pessoa, ela vai ser morta, né? Na sua iniquidade, mas você é responsável. Então, isso é para mim, isso é para quem está me ouvindo. Fácil não é fácil. Não é cômodo, sabe? É sacrificante. Às vezes as pessoas podem achar que a gente está ficando louco, que a gente só pensa nisso, que a gente é extremista, mas não é. É porque a gente consegue enxergar no reino espiritual o que está acontecendo. Além daquilo que está na televisão, além daquilo que está na internet, a gente consegue ver um cenário se formando. Sinceramente falando, se eu tivesse certeza que este já é o momento em que o anticristo vai vir, eu acho que eu até desistia de falar, de pregar, eu ia só esperar realmente Jesus Cristo vir e nos levar como igreja para a grande ceia. Mas isso pode demorar anos, décadas, até 50 anos, 100 anos, eu não sei. Então nós precisamos continuar anunciando, nós precisamos continuar alertando, nós precisamos continuar sacudindo as pessoas e dizendo que elas precisam tomar uma decisão drástica, sim, extrema, sim. A Bíblia diz que Jesus lá no Apocalipse disse, olha, o frio e o morno é melhor do que, o frio e o quente é melhor, o morno eu estou a ponto de vomitar. Então a sentinela hoje precisa alertar as pessoas de que elas precisam tomar uma posição. Ou elas são frias ou quentes. Não adianta, o morno Deus vomita. Então, amados, eu sei que está sendo um desafio para mim e para você, mas continue sendo sentinela. Vamos continuar nessa obra para que a gente possa, pelo menos, saber que a gente fez a nossa parte. Que Deus nos ajude e nos dê sua graça para continuar sendo sentinela nesse mundo que não quer ouvir a verdade. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus e até a próxima.